Olá, tudo bem? Sou o pastor Alberto, esse aqui é o canal Falando de Graça. Seja muito bem-vindo, que Deus abençoe poderosamente sua vida. Quero te convidar a meditar na palavra de Deus comigo hoje. Fica comigo aí após a vinheta e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar com essa palavra. Escolhi para nossa meditação hoje o Salmo 53. Esse salmo é uma composição, porque salmos são composições, são músicas e poemas compostas para o povo de Israel. E no Salmo 53, o Salmo de Davi, diz assim: os tolos dizem no seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Deus olha dos céus para toda a humanidade para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, se desviaram, todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nenhum sequer. Acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram meu povo como se fossem pão e nem pensam em orar a Deus. Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam o seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá do monte de Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Então, nessa composição, Davi está olhando a maldade da humanidade. E ele está aqui conjecturando por que o povo é tão mau. E ele começa no versículo 1 fazendo essa pergunta, afirmando assim: os tolos dizem no seu coração, não há Deus. Quando alguém ignora a presença de Deus, quando alguém ignora conscientemente a existência de Deus, apesar de todas as evidências que existem, a Bíblia diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ou seja, nós temos coisas que comprovam a existência de Deus, e uma delas é a própria natureza. Você olha o sol, a lua, os astros, as estrelas, o mundo, o mar, a complexidade de uma forma simples de tudo que foi criado. Você olha o ser humano. O ser humano é uma obra-prima de Deus e você não consegue enxergar Deus. Você ainda assim, apesar de todas as evidências, ignora Deus. Isso é tolice. É o que o salmista diz. É uma loucura, na verdade. Você tem a palavra de Deus, que é a revelação de Deus para nós, para mostrar a nós, seres humanos, quem Ele é e qual é a sua vontade, quais são os seus pensamentos, seus desejos, como Ele quer se relacionar com a sua criação. E ainda assim esse homem, essa mulher, ignorar a Deus, isso é tolice. Então o salmista ele diz: os tolos dizem, somente os tolos dizem do seu coração, não há Deus. E por isso, eles são corruptos, eles praticam o mal. Porque se Deus é bom, se Deus é a fonte, a essência da bondade, quando alguém decide ignorar a sua existência e se afastar dele, esse alguém está sujeito a caminhar para a escuridão, para as trevas, para a maldade. E o salmista fala que isso é uma corrupção. O pecado corrói o ser humano. E o pecado é exatamente isso: se rebelar contra Deus. Porque negar a existência de Deus, apesar de todas as evidências, é uma rebeldia contra o grande Criador. E como consequência disso, a gente vai ver o homem fazendo coisas terríveis, porque está longe de Deus. E quando o salmista fez essa composição, o povo de Israel era o povo escolhido de Deus.
e os outros povos eram os povos inimigos, eram aqueles que não tinham conhecimento de Deus. E é sobre essas pessoas que ele está falando, porque essas pessoas, elas oprimiam, né, atacavam, buscavam destruir o povo de Deus, o povo de Israel. E por isso o salmista conclui que essas pessoas que dizem que não há Deus são essas pessoas que buscam a todo momento fazer o mal. Mas olha outra coisa no versículo 2. Deus olha dos céus para toda a humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca Deus. Então, se por um lado ignorar a existência de Deus é tolice, é loucura, o salmista diz que aquele que é sábio é aquele que busca Deus, é aquele que reconhece ao seu redor, nas coisas criadas, na palavra de Deus, em Jesus, que é a figura, imagem perfeita de Deus. Essa pessoa que reconhece que as coisas existem e são sustentadas por um ser todo-poderoso, essa pessoa é sábia, essa pessoa tem sabedoria. E apesar disso, né, ele diz no versículo 3, todos se desviaram, todos se corromperam, todos quem? Todas essas pessoas que negam a existência de Deus. Essas pessoas não fazem o bem, elas não buscam fazer o bem. E quando fazem o bem, elas fazem com uma má intenção, com uma motivação egoísta para elas mesmas, buscando de alguma forma algum benefício. Olha o que ele diz: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? É um questionamento, porque ele está vendo a humanidade e só está vendo maldade, só está vendo mal intenção, só está vendo o desejo no coração dos outros de prejudicar uns aos outros. Então, eles devoram esse povo, né? Ele diz, eles devoram o meu povo como se fosse pão e nem pensam em buscar a Deus, em orar a Deus. E isso, consequentemente, trará um resultado, porque toda ação provoca uma reação. É o que ele diz no versículo 5. Grande terror se apoderará deles, terror como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam o seu povo, ou seja, aqueles que confiam no Senhor, são o povo do Senhor e são defendidos pelo Senhor. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu, que confia no Senhor, não será atingido. São promessas de Deus. Então Deus guarda, Deus protege o seu povo, Deus protege aqueles que confiam nele. E contra aqueles que atacam, que tentam destruir estes que confiam no Senhor, Deus dará a recompensa. Não que desejemos esse mal, mas se você fosse um pai e seu filho estivesse sendo atacado, você não o defenderia? Você não o protegeria? Assim Deus faz conosco. Quem virá do monte de Sião, versículo 6, para salvar Israel? Nessa composição ele faz uma pergunta. E ele mesmo responde, no versículo 6 ainda: quando Deus restaurar o seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Ainda que estejamos passando por uma situação aflitiva, ainda que estejamos sendo atacados, ainda que estejamos sendo acusados, existe um Deus. E se eu confio nesse Deus, esse Deus, ele está vendo meu sofrimento. E ele vai vir em minha defesa. E quando isso acontecer, eu darei gritos de júbilo. Eu exultarei. E isso é uma confiança que Davi tinha, e essa deve ser uma confiança que nós também devemos ter. Devemos confiar que essa palavra, a palavra de Deus, é a nosso escudo, é a nossa fortaleza. Deus, que é o nosso Pai, Ele nos ama
de uma forma intensa e poderosa. E ele sendo grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, com certeza ele virá em nossa defesa. Guarde isso no teu coração. Aquele que ignora, aquele que despreza, aquele que rejeita Deus, ele tem um destino. E esse destino não é nada bom. É um destino de destruição. É um destino de trevas. É um abismo chamando outro abismo. Creia no Senhor. Busque ao Senhor. Encha a tua mente da palavra de Deus e você vai experimentar o que a presença de Deus pode trazer a você. Oremos. Pai querido e amado, te damos graças porque o Senhor é bom, justo e fiel. Podemos confiar no Senhor. Sabemos que o Senhor existe e que abençoa aqueles que o buscam. Por isso nós já te agradecemos, sabendo que tudo aquilo que necessitamos será suprido por ti. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém? Fiquem todos na paz. Deus abençoe suas vidas.